Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elida Marta e no vídeo de hoje eu vim falar como eu tirei 10 no meu TCC. Sim, eu já fiz meu TCC, mas foi o TCC do meu curso técnico, tá certo? Pra quem não sabe, eu sou técnica em meio ambiente formada pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo. Eu resolvi trazer esse vídeo porque quando eu estava pesquisando para o meu TCC, eu vi que no YouTube tem poucos vídeos, né, falando como foi o processo de fazer o TCC e falando como foi a apresentação, dando dicas. Tem alguns, mas eu achei que não são bem explicados, sabe? Eu resolvi trazer o meu, do meu jeitinho, pra galera que é mais jovem, assim como eu, pra quem tá fazendo seu primeiro TCC e não sabe pra onde correr, tá certo? Eu também tive muitas dúvidas, muitas incertezas, mas deu tudo certo no final. E não foi aquele bicho de 7 cabeças que eu pensava, que todo mundo pensa na verdade. E, na verdade, o TCC, ele é um trabalho normal, né? Só que é um trabalho mais longo, é um trabalho em que você tem que se dedicar mais, é um trabalho em que você tem que pensar mais, que você tem que escrever mais. Bem, o meu tema foi um tema interdisciplinar. Foi a minha paixão, tá certo? Foi cinema e meio ambiente. Como usar cinema e meio ambiente? Era uma pergunta que todo mundo me fazia. Todo mundo me fazia essa pergunta. Como é que você vai juntar o cinema e o meio ambiente para fazer um TCC? Até eu me perguntei quando eu tive essa ideia, tá certo? Por que eu tive essa ideia de juntar cinema e meio ambiente? Por dois motivos, tá? Primeiro, eu sou apaixonada por catástrofes naturais. Sou apaixonada por tudo que envolve terremoto, tsunami, abalo sísmico, chuva de meteoros. Eu sou apaixonada por catástrofes naturais e catástrofes ambientais, tá certo? Tem uma diferencinha aí, depois eu explico pra vocês. E segundo, porque eu queria que o meu orientador fosse o meu diretor de teatro, né? Fosse o professor de artes do campus, por eu já ter uma amizade muito grande com ele, por eu gostar do jeito do trabalho dele, por ele ser uma pessoa perfeccionista e ser uma pessoa que adora trabalhar, né? Ele é uma pessoa que adora trabalhar, né? Meu mestre é Almir, então eu queria que ele fosse meu orientador e para isso, para ele ser meu orientador, o meu TCC ele necessitava ter uma pegada na arte, né? Então, cinema é arte e ele poderia me orientar. Eu vinha com um embasamento de meio ambiente, ele vinha com um embasamento de arte, e aí a gente ia juntar e transformar isso no meu TCC. Inicialmente, eu tive a ideia da gente pegar filmes, né, de ficção científica, em que tivesse terremoto, tsunami, e analisar esses filmes, mostrando, assim, o que era verdade, o que era mentira, como o público poderia aprender com aquilo. E aí, quando eu falei pro meu orientador, ele gostou bastante da ideia, só que ele disse que a gente precisava desenvolver mais e não ia dar pra gente analisar muitos filmes, né? Porque aí o trabalho seria muito extenso, porque tem muito filme mesmo. Tem filme animação, tem filme curta-metragem, longa-metragem, tem muitos filmes nessa área de ficção científica que envolve o meio ambiente. O filme que eu acabei escolhendo foi o filme de 2012, do diretor Roland Emmerich. Tá? Esse filme, gente, é maravilhoso, esse filme é perfeito. A pessoa assistir esse filme sem saber, né, sem entender de cinema, a pessoa já assiste e fica impactado, né, porque ele é um filme muito impactante. E quando você entende de cinema, mesmo que seja pequenas coisas, que você entende a questão de foco, de movimentação de câmera, de metáfora audiovisual, gente, vocês ficam surpresos com cada coisa. Você assiste o filme com outros olhos. Bem, eu já falei aqui um pouco sobre o meu tema, já falei um pouco como foi a escolha do meu tema. Agora eu vou falar como foi fazer, né? Como foi fazer o TCC. Vou tentar fazer um resumo dos passo a passos que eu fiz para vocês entenderem, né? Para quem tá buscando como fazer o seu TCC. Primeiro, né? Importante de tudo, para você que veio aqui entender como é que se faz um TCC. Você precisa ter um tema, tá certo? O tema é diferente do título. O tema, digamos que seja a área que você quer trabalhar. Se você está
faculdade, né? Claro que para cursos técnicos, assim como eu, também precisa TCC, mas digamos que você está fazendo uma faculdade, deixa eu ver, direito. Digamos que você está fazendo direito. E aí você vai buscar uma área dentro de tudo aquilo que você já viu de direito, seja crime, seja proteção, direitos humanos, direito do meio ambiente. Vou pegar direito do meio ambiente, que provavelmente eu tenho mais propriedade para falar do que qualquer outra área. Então, você vai fazer direito, vai fazer o tema do seu TCC, vai ser na área de meio ambiente, né? Então, digamos que você escolhe leis para o uso da água. Então, você sabe que para conceder uma outorga para uso da água é necessário cumprir tal lei, é necessário ter tais requisitos. Então, você vai, dentro desse tema, você vai escolhendo coisas que você quer trabalhar e vai separar daí os seus capítulos, né? Antes dos capítulos, nós temos várias outras coisinhas, como capa, contracapa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, sumário, os resumos, né? Resumo em inglês, resumo em português. Gente, isso não tem segredo nenhum, tá? Primeiro que tem tudo lá explicadíssimo na ABNT. A ABNT não é nem um bicho de 7 cabeças. São regras. São apenas regras. Se você não mexer na sua formatação do Word, o Word já vai estar praticamente formatado do jeito que a ABNT quer. Você só vai mudar a fonte, vai mudar o tamanho dessa fonte e aí você vai digitar. Lembrando que normalmente é em Arial ou em Times. Eu digitei o meu em Times porque eu acho a letra Times mais bonita, mas Arial também pode. Arial é a letra mais arredondada e maior que Times. Então, se o meu TCC ele tinha 72 páginas, se eu mudasse a minha fonte para Arial, o meu TCC ia pular para quase 76, porque ele é uma letra mais arredondada e maior. Então, eu e o meu orientador costumava dizer que Arial é a letra do preguiçoso, porque deixa o seu texto visualmente maior, tá certo? Mas na BNT tem lá todas as regras, tem verbos que você pode usar para escrever. E além disso, a sua faculdade, a sua escola, ela tem que disponibilizar o manual da escola, né, o manual da universidade, com a formatação do trabalho do jeito que eles querem. Então, assim, vai ser só um Ctrl+C, Ctrl+V na hora de você fazer a capa, digamos. Vai ter lá o título de onde você estuda, o seu nome, o título do trabalho e embaixo a cidade e a data. E aí a folha de rosto é quase similar, só que vai ter uma caixinha de texto falando qual trabalho é, pela orientação de quem, essas coisas assim, tá certo? Na formatação, o local onde você estuda, ele tem que disponibilizar um manual para você seguir esse manual e formatar o trabalho do jeito que eles querem, porque você não vai tirar da sua cabeça como é que eles querem que você formate o trabalho, tá certo? Sabendo o seu tema, né? Tendo esse manual para saber como formatar o trabalho, a gente vai passar para a introdução. Na introdução, você vai falar qual é o seu tema, quais são as áreas que você vai abordar, por que você escolheu o seu tema, né? Que aí é a justificativa do trabalho, lá na introdução. E aí, você vai apresentar os seus objetivos, né, com esse trabalho, né? Justifiquei, eu quero fazer esse tema porque muita gente não conhece quais são as leis para o uso da água e tal. Vai trazer os seus objetivos, quais são as metas que você pretende atingir com esse trabalho, né? O objetivo geral é o que você quer conseguir. E os objetivos específicos são os meios pelos quais você vai atingir o objetivo geral. Deu para entender? Por exemplo, o meu objetivo geral é explicar para a comunidade ribeirinha do rio tal quais são os direitos que ele tem sobre o uso daquela água.
meu objetivo geral, digamos. Um objetivo específico seria desenvolver, né, um pequeno projeto de extensão com explicações para a comunidade ribeirinha, que isso já ia auxiliar eles a entender, né? E dentre outros objetivos específicos que você vai colocar. Eu, se eu não me engano, no meu tinha de 3 a 4 objetivos específicos. Eu acho que eram de 3 a 4 objetivos específicos. E o geral. Depois disso, você vai fazer uma breve conclusãozinha, né? Que essa sua breve conclusão já vai ser o gancho para o seu primeiro capítulo. Que aí algumas universidades colocam como desenvolvimento. Algumas separam por capítulos e outras colocam só o tópico de desenvolvimento, tá? Mas aí você vai desenvolver quase em capítulos. Vão ser desenvolvimento e vão ter subtópicos, né? Digamos assim. Então, se eu tô falando, fiz a minha introdução, vamos lá para a segunda parte, que será o desenvolvimento, né? Que são os meus capítulos. Não, perdão, tô falando errado. Depois da introdução, né? Fiz a introdução, fiz aquela breve conclusãozinha. Vamos para o materiais e métodos. O materiais e métodos, para mim, é uma das partes mais complicadinhas, principalmente o método, né? Material nem tanto, porque material é mais para quem está fazendo experimentos em laboratórios. Porque assim, você não vai colocar lá no seu material, eu usei tal livro de tal autora por conta disso. Não, isso aí vai para sua fundamentação teórica, que é o seu primeiro capítulo do trabalho, né? Mas vamos lá, para materiais e métodos. Se você está fazendo um trabalho que ele envolve pesquisas laboratoriais, que ele envolve análise, e digamos que você faça um trabalho que você utilize Google Earth, ou que você utilize outro programa, aí vale colocar em materiais, né? Porque aí você vai estar dizendo, eu utilizei tal plataforma para desenvolver um software, para fazer uma pesquisa diária, para fazer um mapeamento, ou então para outra coisa que você esteja utilizando. Método. O método é você explicar como foi a sua pesquisa. Você vai dizer, por exemplo, a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né? Porque ela é uma pesquisa que não se baseia em números matemáticos, ela tem referências bibliográficas de natureza básica ou de natureza avançada, essas coisas, tá? Também tem um manual na BNT. Eu tenho uma apostila que ela se chama Métodos de Pesquisa, que foi nessa apostila que eu me baseei para fazer os métodos do meu TCC. Se alguém tá vendo esse vídeo, tá procurando uma apostila para estudar sobre métodos de pesquisa, tá procurando uma apostila para referenciar seu TCC, deixa aqui nos comentários que eu coloco o link dela, até ela é um documento gratuito em PDF que você pode acessar. E eu deixo o link aqui para quem tá nesse processo e quer dar uma olhada nos métodos de pesquisa, tá bem? Depois dos métodos de pesquisa, aí sim vamos para os capítulos do trabalho, né? Será o desenvolvimento. Bem, o primeiro capítulo do meu trabalho foi a fundamentação teórica, que lá eu ia falar praticamente os livros que eu usei para me embasar. Muito importante, gente. Leiam bastante artigo, leiam bastante livro. Esqueçam o site da internet, gente. Hoje a gente vai esquecer sites da internet. Esqueçam de procurar no Google normal. Agora é só Google acadêmico. Não importa se o artigo tem 1000 páginas, mas vai ter que ser lá agora, porque TCC não é brincadeira. A gente não pode colocar qualquer coisa. Não pode sair afirmando o que acha e o que não acha, ou o que viu lá na internet. Não. Tá certo? Afirma alguma coisa, o certo não é nem afirmar. Se um autor diz isso, você coloca segundo tal. Tá bom? Mas, ó, ler bastante. Mesmo que você não use no seu TCC aquilo, mas leia, tá? Que vai lhe ajudar. Da fundamentação teórica ou referencial teórico, vai depender, vai variar esse nome, já que foi o meu primeiro capítulo. A gente vai colocar os livros que está utilizando, por que está utilizando, tá? Eu utilizei, na minha fundamentação teórica, eu coloquei 3 livros, que foram os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente. Então, eles eram uma das minhas bases para meio ambiente, que eles falavam que eu podia utilizar sim cinema e meio ambiente, eles explicavam que existia essa interdisciplinaridade. Eu utilizei um livro de Marco Napolitano, né, Como Utilizar o Cinema em Sala de Aula,
Então ele quem me auxiliava nas questões de cinema. E para analisar o filme eu utilizei o livro de Laurent Julier e Michel Marie, tá? Lendo as imagens de cinema. Eu tava tentando lembrar qual era o nome do livro. Lendo as imagens do cinema de Laurent Julier e Michel Marie, tá? 2 franceses, 2 doutores em cinema, tá certo? Que lecionavam na Universidade Sorbonne. Isso aqui que eu acabei de falar, eu falava na minha apresentação TCC, pra vocês verem. Eu apresentei em dezembro de 2019 e agora julho, quase julho de 2020, eu ainda lembro, eu apresento meu TCC tranquilamente ainda, tá? E eu utilizei esses 3 livros na minha fundamentação teórica. E alguns artigos que eu vi na internet, né? Na internet, no Google Acadêmico, que eu peguei no site do CAPES, que eu peguei no Cielo, tá? São plataformas ótimas para encontrar artigos científicos, tá bom? Os meus outros capítulos, aí foram desenvolvidos o tema, tá certo? O meu segundo capítulo foi inteiro sobre o livro de Laurent Julier e Michel Marie, tá certo? Foi sobre o livro Lendo as Imagens do Cinema, foi um capítulo inteiro. O meu terceiro capítulo, tá certo? Como eu trabalhava o filme, então eu tinha que colocar o filme, tinha que fazer um capítulo sobre o filme. Então eu fiz o enredo, né, do filme, coloquei a ficha técnica do filme e fiz a biografia de Roland Emmerich, que era o diretor do filme, e Roland Emmerich costuma fazer muito filme de catástrofes naturais, tá certo? Eu tô até pra assistir alguns, porque eu tô tendo uma teoria aqui na minha cabeça que envolve Roland Emmerich e qualquer coisa eu conto pra vocês depois. Voltando, o meu terceiro capítulo foi sobre esse filme. O meu quarto capítulo, meu Deus, eu acho que eu tive 6 capítulos. Foi. O meu quarto capítulo foi a análise das sequências fílmicas, né? A análise das cenas, né? Cena a gente fala no teatro, mas no cinema é sequência fílmica, tá bom? Não tem diferença, assim, né? Segundo Laurent Julier e Michel Marie, não tem diferença. Mas sequência fílmica é falado no cinema, tá bem? E eu analisei 12 sequências, tá? A cena inicial do filme até a última cena. Não analisei o filme todo, eu escolhi 12 sequências em que aparecem catástrofes naturais. E foi uma parte muito gostosa de fazer, sério, foi uma parte muito gostosa do meu trabalho de fazer, mas também foi uma parte muito trabalhosa mesmo, porque tem que ter muita interpretação, tem que ter muita leitura, porque às vezes você pensa que está utilizando uma técnicazinha do cinema, mas por um detalhe você percebe que é outra técnica. Então tem que ter muita paciência para fazer análise de sequência. E ficou um capítulo bem grandinho, ficou um capítulo bem gostoso. Esse foi o meu terceiro ou quarto capítulo. O capítulo seguinte do meu trabalho, ele colocou no extras do filme, né, no Blu-ray do filme, ele colocou comentários de cientistas que ele buscou para vocês verem como Roland Emmerich é incrível. Ele buscou cientistas para falarem se aquilo que o filme dele estava abordando seria capaz de acontecer ou não, tá certo? Então no meu capítulo continha comentários desses cientistas que concordavam com a teoria de Roland Emmerich. É claro que no cinema existe um certo exagero, né? Que eu gosto de chamar de grandiosidade, que serve para impactar o público. É claro que vai existir essa grandiosidade do cinema por conta dos efeitos visuais, dos efeitos sonoros, e por isso que muita gente acaba falando que é mentira. Mas é claro, a gente tem que entender que no cinema precisa ter a trama, precisa ter aquela emoção para entreter o público, né? Se não tiver isso, muita gente não vai mais assistir filme, não vai mais ver novela. Então é necessário isso. E no meu último capítulo, né, que foi o meu sexto capítulo, eu trazia notícias atuais, né, do ano de 2018, do ano de 2019, que falavam
coisas bastante similares com o que acontecia no filme 2012. Então, eu trouxe notícias da BBC, da National Geographic. Essas notícias abordavam assuntos que Roland Emmerich, lá no ano de 2009, abordou no seu filme. Então, era uma reflexão que eu trazia no meu trabalho. Será que o que Roland Emmerich abordou no filme está acontecendo agora, né? E vem a minha conclusão, tá certo? A conclusão era o pior pra mim. Eu não me importava em fazer análise do filme inteiro, analisar sequência por sequência, segundo por segundo. Eu não me importava. Pra mim, o maior problema era a minha conclusão. E foi o que eu fiz mais rápido. Gente, pra vocês terem noção, eu fiz a minha conclusão em um dia. Um dia. Minha conclusão, acho que ela tem 5 páginas. Eu digo 5, mas na verdade eu acho que ela tem 3,5, né? Eu acho que não chega nem a 4. Acho que ela tem 3,5. Tem 3 páginas e meia. Eu não lembro ao certo. Mas eu fiz a minha conclusão em um dia, né? Eu falei pro meu orientador. Ele disse, olha, professor, eu tenho muito problema em fazer conclusão, né? Eu me atrapalho bastante, eu não sei o que colocar. Às vezes fica uma conclusão super pequena, fica uma conclusão super enxuta. Aí ele disse, não, a gente vai trabalhar isso, eu vou conversar com você e a gente vai vendo. Aí o que foi que ele disse? Ele disse, eu vou lhe fazer algumas perguntas, a gente vai gravar e a resposta dessas perguntas que você for me dando vai ser a sua conclusão. Porque a conclusão é você fazer um apanhado do trabalho, né, um resumo do trabalho, né, digamos assim, um resumo maior do trabalho e você fechar falando o que você aprendeu, o que você descobriu e ainda dizer que aquele trabalho ele pode servir de viés para novas pesquisas, né, em outras áreas do conhecimento. Então foi isso que eu fiz, tá certo? E é isso, gente. A mais do meu trabalho, que era que tinha uma lista de figuras, tinha um glossário, porque eu usei muito termo técnico de meio ambiente, de geologia, na verdade, e muito termo técnico de cinema. Então, para quem era leigo, para quem é leigo em cinema e para quem é leigo em geologia, ver alguns termos vai ficar... O que é que você está falando? O que é que você está me dizendo? E aí o meu glossário serve para isso. Por exemplo, tem gente que não sabe o que é película. Aí tá lá no glossário. Tem o índicezinho, né? Você vai lá no glossário. Ah, película é isso. Entendi. E tal. Tinha o meu apêndice, né? Não, apêndice não. Anexo. Que eu anexei as notícias. Referências. Sobre referências, tá? Essa parte já é parte de dicas, tá? Que eu ainda vou dar umas dicas sobre o corpo do trabalho em si, mas referências eu trago como dica pra vocês. Não, você não necessita colocar nas referências o que você não colocou no trabalho. Por exemplo, muita gente me perguntou porque eu fui uma das primeiras a terminar meu trabalho, meu TCC, né? E muita gente me perguntava... eu li tal artigo, mas eu não coloquei no meu trabalho. Vai para as minhas referências? Não. Vai nas suas referências o que você usou para o seu trabalho. Se você leu um artigo e desse artigo você colocou uma frase, as referências desse artigo vai para o seu trabalho. Se você lê um artigo e não usou nada dele, você lê assim só para obter conhecimento para você, não necessariamente, ele não necessita ir para o seu trabalho. No seu trabalho, só vai referência daquilo que você colocou no seu trabalho, tá certo, gente? Eu li tal livro, mas, assim, não li pro meu TCC, mas não coloquei no trabalho. Não precisa para as referências. Ai, mas eu assisti tal vídeo. Não preciso para as referências. Se não tá no seu trabalho, não precisa para as referências. Agora, se você colocou no seu trabalho, para as referências. Aí vem também citação. Tem muita gente que se passa bastante citação. Citação é uma coisa simples. Menos de 3 linhas dentro do corpo do trabalho, né? Entre aspas, dependendo da forma como você for citar, a referenciazinha da citação, ela vem antes ou ela vem depois, né? E aí, o que é essa referenciazinha? Sobrenome do autor,
em maiúsculo, caixa alta, vírgula, o ano do livro, vírgula, a página, entre parênteses, tá? Só a referenciazinha. A citação vai vir entre aspas, tá certo? Passou de 3 linhas, recuado, recuo de 10, meu Deus, não lembro exatamente, mas se eu não me engano a setinha ficava no 8, eu acho que a setinha ficava no 8, e a fonte que era 10, tá certo? Não precisava estar entre aspas, nem precisava estar em itálico, tá certo? Só precisava estar recuado e embaixo referência, tá bom? Outra coisa, você pode fazer grifos da sua referência, por exemplo, na minha referência, não, nas minhas referências não, nas minhas citações tinha algumas citações que eu queria grifar uma palavra que era importante, né, que eu discorria no texto e aí a citação vinha para complementar, e aí tinha uma palavra que era importante e eu queria grifar. Então você coloca em itálico, tá certo? Outra dica, deixa eu ver pra vocês uma dica boa sobre o trabalho em si. Eu vou já falar sobre a apresentação. Gente, essa é uma dica boa, né? Mas é uma dica que é meia óbvia. Não deixem pra fazer o trabalho de última hora. Sério, sério, sério mesmo. Não deixem pra fazer o trabalho de vocês de última hora. Porque TCC é fácil, mas até você pegar o ritmo, até você entender, até você saber que você às vezes vai fazer 2 páginas e o seu orientador vai cortar e vai deixar só 2 linhas, é difícil, você se frustra, você chora, né, gente? Eu lembro, eu chorei várias vezes, dizia, mãe, eu não aguento mais. Chorava, dizia que não aguentava mais meu orientador me cobrando, não aguentava mais fazer o TCC, não aguentava mais isso, não sabia mais o que tirar da minha cabeça. Quando vocês estiverem assim, parem, respirem, vão fazer um lanche, vão ver um vídeo no YouTube sobre outra coisa, vão cozinhar, vão fazer uma meditação, vão fazer algo que ajude a relaxar vocês, ajude a relaxar a sua mente, ajude a relaxar o seu corpo, tá, gente? Fazer um TCC é um processo longo, a gente não pode como é que se diz? Se espremer pra tirar aquilo que não tá. Tem hora que a gente não consegue fazer mesmo, às vezes a gente passa 2, 3 dias pra poder vir a inspiração e a gente fazer, por isso que eu digo, não façam o TCC de última hora. Eu comecei o meu TCC com 1 ano, tá? Eu comecei o meu TCC no final de 2018, né? Eu digo que eu comecei no final de 2018, porque o meu orientador me passou já muita coisa para me ler, muito artigo, muito livro, muita coisa para pesquisar, e no início de 2019 eu já estava escrevendo meu TCC, tá certo? Eu terminei meu TCC com 1 mês de antecedência da minha apresentação, mais de 1 mês na verdade, 1 mês e 2 semanas, e foi muito bom terminar o meu TCC antes, porque eu tive muito tempo para apresentação. Eu ia gravar a apresentação e o trabalho em si em um vídeo só, mas eu tô achando que esse vídeo já tá bem extenso. Então, o próximo vídeo vai ser sobre a apresentação, tá certo? Não deixem pra fazer o trabalho de última hora de vocês. Se vocês têm o privilégio de escolher o orientador de vocês, gente, escolham um orientador que vocês sabem que não vai ficar muito cheio, porque quando o orientador ele tem muitos trabalhos para orientar, ele acaba ficando muito cheio, porque além da conta das atividades, né, de dar aula, porque o orientador não para de dar aula, ele tem muitos trabalhos para orientar. Então, escolha um orientador que ele não tenha muitos trabalhos, né, se mesmo assim você que é orientador, você vai conversar com ele, ele diz, eu tenho tantos e tantos e tantos para orientar, mas eu aceito você também. Você diz, não, professor, não quero sobrecarregar o senhor, né, isso, por mais que você queira aquela pessoa, tá certo? Escolha um orientador que vocês tenham uma relação boa, tá certo? Eu tenho uma relação ótima com o meu orientador, tinha uma relação ótima, a gente já se conhecia desde o 1º ano, a gente já trabalhou 4 anos com teatro juntos, então a gente, além de uma relação boa de aluno e professor, a gente também tinha uma relação de amizade. Isso foi muito bom, me ajudou muito, ele sabia as minhas limitações, né? Ele sabia quando eu não conseguia fazer, tá? Ele entendia,
Sabia de problemas de escrita que eu tinha, gente, me ajudou muito escrita, me ajudou muito em regras de português. O TCC foi ótimo para minha redação do Enem, tá? Foi uma coisa maravilhosa para minha redação, foi esse TCC, até porque o tema do Enem do ano de 2019, que na verdade 2020, olha, eu chamo Enem de 2019, foi cinema, né? Tinha a ver com cinema, então, assim, foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu me cobrei bastante, né? Por eu estar trabalhando com cinema, eu me senti muito pressionada quando eu vi aquele tema. Mas o meu TCC me ajudou bastante, realmente. Eu tirei 800 na minha redação. Foi 800? Foi. Eu acho que foi só 800 limpo, não lembro. E o meu TCC foi algo que me ajudou bastante. Em escrita, em acentuação, em ponto, em vírgula, em tudo. Tá certo? Fazer o TCC é muito gostoso quando é um tema que você gosta, tá, gente? Não procurem temas mirabolantes de revolucionar o mundo, não. Procurem um tema simples mesmo, um tema que vocês gostem e que vocês façam com amor, que aí o seu trabalho vai sair incrível, tá certo? É isso o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá? Eu respondo a todo mundo com o maior carinho, com o maior prazer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa o comentário. Se você achou que alguma coisa não ficou bem explicada, deixa aqui nos comentários que eu posso estar gravando outro vídeo, tá? Se tiver bastante pergunta aqui nos comentários, eu posso gravar um vídeo respondendo só essas perguntas da galera que ficou com dúvida. Então, gente, é isso. Um beijão.